Olá, boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. 2 ciclones em uma semana. Chuva forte e rajadas de ventos atingem os gaúchos. Veja o resgate dramático de um pescador no Vale do Taquari. Na mesma região, pessoas foram salvas de moto aquática. E na Serra, a força da tempestade derrubou encostas e soterrou casas. Uma pessoa morreu. A chuvarada na capital gaúcha. Em apenas 2 dias, Porto Alegre supera a média histórica de chuvas para o mês de julho. Transtornos e prejuízos. Ruas ficaram debaixo d'água e veículos foram arrastados. Previsão do tempo. Cheias nos rios e dias gelados. Saiba quando vai cair a temperatura e onde é preciso manter o alerta para o risco de deslizamentos. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente! Boa noite, pessoal. Muito bom estar de volta de novo aqui depois de uns dias de férias. Não queria voltar com essas notícias, mas é o nosso inverno. O inverno aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, causa estragos quando o tempo se revolta. Quero agradecer aqui a Luciane Coma, minha amiga que me substituiu nesses dias junto com toda a nossa equipe e manteve aí o compromisso, a credibilidade aqui do Segunda Edição, porque é assim que o nosso time joga, com transparência feita para você aí de casa. Tá aí as imagens aéreas, as imagens do nosso estado, os efeitos do mau tempo, pessoal. Estragos, chuva volumosa, alagamentos e resgate de sobreviventes aí concentraram as atenções da Defesa Civil aqui no Rio Grande do Sul. Ainda há um senhor desaparecido lá em Colinas, pequena cidade do Vale do Taquari. As buscas continuam, bombeiros, Defesa Civil, todos mobilizados. Quem traz as informações desse caso aí, também de outros fatos do nosso estado, na redação, minha amiga Gabriela Lerina. Boa noite, Gabi. Oi, Chamário. Boa noite para você. Bem-vindo novamente. Obrigado. E trazemos mais notícias agora dessa chuvarada toda, esse temporal que traz muito drama para as pessoas. Meu Deus, por causa dessas fortes chuvas, E também tem essa situação de pessoas desaparecidas. É o caso, então, desse senhor de 73 anos, Chamário, identificado como Nestor Mazarolo. Ele está desaparecido lá na cidade de Colinas e desapareceu devido todo a esse grande volume de chuva. De acordo com informações da Defesa Civil, o município, por causa dessa chuva toda, a chuvarada fez os rios lá do município de Colinas transbordarem. Inclusive, essa água chegou a invadir parte da RS 129. Então a situação é bem complicada e agora tem buscas ainda sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, a este senhor, como você disse, de 73 anos, identificado como Nestor Mazarolo. A gente também tem imagens agora do dramático resgate que ocorreu lá em Bom Retiro do Sul de um pescador. O barco dele simplesmente virou em função de todo o volume de chuva. Gabi, olha só a situação lá. Esse barco que a gente consegue ver mais à esquerda da tela está um funcionário da prefeitura e também um bombeiro. E eles estão resgatando naquele exato momento esse pescador que estava aí agarrado em árvores, esperando o resgate. Pensa só, Chamali. Pensa aqueles minutos, segundos que ficou esperando, por ajuda, gritando por socorro. Pensa só o que passou esse pescador. Esse caso aconteceu, então, lá em Bom Retiro do Sul e traz todo esse drama, todo esse medo que causa essa chuvarada toda, Chamali, imagina a situação desse pescador, E não só para ele, Gabi, também para as famílias que vivem da pesca ali no Rio Taquari, Outras pessoas, enfim, outras famílias que têm na pesca aí a subsistência. Imagina pensar em ganhar o pão de cada dia numa situação complicada dessa enxurrada toda, dessa ventania, ventos. Olha, choveu como poucos anos choveu no Rio Grande do Sul em poucas horas, Gabi? É verdade, para essas famílias é sempre aquela máxima, de um olho no céu e um olho ali na pesca, Então fica aquele drama, aquela tensão toda vez que o tempo fecha de vez. Vamos trocar agora lá para Encantado. A gente tem imagens lá de cima também de Encantado, da situação. Vejam só, famílias foram resgatadas através de uma moto aquática de tanta, mas tanta água que tinha pelas ruas do município lá de Encantado. Foram 140 milímetros de chuva entre a tarde de ontem e hoje. Segundo a Defesa Civil, essa foi a cheia mais intensa desde 2001. Vejam só o grande volume de água acumulado
acumulado lá na cidade de Encantado. O rio Taquari está em 19 metros e 96 centímetros. Sabe quanto que é o normal, Chamali? 13 metros. 13 metros, ou seja, 6 acima do normal, né? Então, é obviamente que acaba transbordando, né, e trazendo todo esse transtorno e esse medo para essa população lá da região de Encantado. Olha, cerca de 350, 400 famílias tiveram que ser retiradas de suas casas. Algumas delas estão abrigadas no ginásio São João Batista Marquese e outras em um salão comunitário do Jardim do Trabalho, e outras também acabaram decidindo por ficar em casas de famílias, né, de parentes. Então, ou seja, muito drama ainda, né? Essa chuva passa, mas deixa esses rastros aí de bastante transtornos, né? O mais complicado, né, Gabi, é que a população dessa região aí de Encantado, aí do Vale do Taquari, fica de olho na chuva que cai lá na serra, lá em cima, e vem vindo pelos afluentes, enfim, dos rios, os arroios, e acaba transbordando, né, enchendo toda essa grande bacia do Vale do Taquari, fazendo com que o rio suba aí mais de 6 metros, né, Gabi? Isso. Acima do normal. Por isso que a Defesa Civil sempre começa a ficar mais tensa, né, a situação depois que a chuva cessa. Claro que o grande volume de chuva, aqueles vendavais, tudo isso também preocupa, mas é quando a chuva para ou ela dá uma cessada que começa a subir o volume do nível dos rios. E aí começam os problemas de transbordamento. Então, ou seja, agora parte para uma fase 2, que a gente chama, né, Chamali, que é a situação de monitoramento dos rios. Também acontece aqui na região do Vale dos Sinos, né? Então, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, aliás, sobre essa região de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Tá certo, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Estou recebendo aqui, gente, os números da chuvarada em Porto Alegre, em cidades importantes aqui do nosso estado, Caxias. Só para vocês terem uma ideia. Em 24 horas, Porto Alegre choveu 110 milímetros, segundo o INEMET. É o maior volume em 24 horas no mês de julho desde 1913. Já tem a reportagem da Gabriela, também reportagem da Luciane Coman aqui na capital gaúcha. Mas só para vocês terem uma ideia, tá aí as imagens, gente. 110 milímetros, não chovia tanto há mais de 100 anos, portanto, aqui na capital, em apenas 24 horas para o mês de julho. Essa é a comparação que os técnicos, os meteorologistas do INEMET fazem. Caxias também choveu muito forte, 126 milímetros em Caxias, né? Maior chuva nos últimos 90 anos na principal cidade da Serra Gaúcha. Já a gente fala de outras cidades importantes aqui do nosso estado e daqui a pouco a gente vai ver os sustos. Sustos que 2 motoristas tiveram na zona norte aqui da nossa capital durante aquela chuvarada de ontem. Os 2 carros, daí a imagem, olha só o mergulho no arroio, os 2 caíram em arroios, um dos motoristas só se salvou porque quebrou uma das janelas do automóvel. Olha o tamanho do desespero, gente, né? Teve que quebrar a janela para sair, olha onde foi parar o carro dele. Olha aí se esse motorista fica no carro. O que poderia acontecer? A chance de escapar com vida muito pequena. Já a gente tem mais detalhes de tudo que os porto-alegrenses enfrentaram nas últimas 24 horas com relação a essa chuvarada toda, aos ventos, ao segundo ciclone, né, que o nosso estado enfrentou em uma semana. Em seguidinha, todos os detalhes. E agora, também tem mais detalhes. A manhã de hoje, da quarta-feira, foi de verdadeiro caos para quem vive aqui na capital gaúcha. A chuva intensa provocou bloqueio de ruas, de avenidas, alagamentos, deixou motoristas ilhados e muitas famílias, milhares de famílias, sem luz. Quem conta pra gente, quem andou pelas ruas com a equipe, é a Luciane Coman. Veja só. Moradores da Zona Norte de Porto Alegre passaram a noite em claro. A chuva, que não deu trégua na madrugada, inundou ruas da Vila Farrapos, perto da Arena do Grêmio. A água invadiu mais uma vez a casa da Litane. A família mal havia se recuperado dos estragos da semana passada e voltou a perder móveis e eletrodomésticos. Minhas coisas tudo estragado. Geladeira, tudo estragado. Onde é que vocês estão? Só na rua, procurando casa agora. Meu Deus. Só para conseguir dormir, porque minhas coisas tudo estragadas. Os alagamentos são frequentes na região. Em alguns pontos, a água atingiu as portas dos carros. Não é comum, só que há um descaso em questão dessa parte da Vila Farrapos. A primeira parte da rua Adelino Machado de Souza foi renovada a bomba e, pelo que eu vi, lá está bem, mas aqui está desse jeito. Aqui nesta rua, moradores colocaram móveis, objetos, barreiras para impedir a passagem dos carros e assim evitar que os veículos estraguem lá no meio da via, onde a água está bem mais funda.
Os bloqueios também impedem o trânsito dos caminhões. Ao passar, eles geram ondas que atingem com força as casas já alagadas. Quem precisou sair para trabalhar teve que enfrentar a enxurrada. A gente teve que tirar os móveis já de dentro de casa, já minha casa alaga às vezes assim, que nem hoje alagou. Na zona sul de Porto Alegre, mais alagamentos. Em Belém Novo, alguns moradores ficaram ilhados. Começou a subir muito o nível da água da rua. Eu tive que vir aqui resgatar o meu pai e minha mãe. É um drama, né? Zona Sul, extremo sul de Porto Alegre, a Zona Norte ali, bairro Humaitá, realmente as famílias que moram nessas regiões historicamente atingidas pelas enxurradas sofrem demais quando a água cai em excesso. E a gente que vai e registra isso se sensibiliza sempre. É por isso que a gente faz o apelo, quem puder ajudar, busque a Defesa Civil, os canais de comunicação aí para tentar estender a mão a essas famílias que muitas vezes perdem quase tudo que têm. Agora, gente, não é só com a enxurrada, é com esse vendaval todo que os porto-alegrenses têm que se preocupar. Preste atenção nesse flagrante. A audácia desse criminoso, isso aí é bairro Menino Deus, gente. Assalto que aconteceu na chegada da vítima em casa. Só que ele não se deu mal por muito pouco, né, Gabi? Verdade, ele conseguiu, ó. Ali, ó, passou, né? Acabou de ver, né? Passou que nem um gatinho, né? Como se fosse um, sei lá, um cachorro por baixo ali do portão e acabou entrando e atacando a vítima, né? O motorista desse veículo, ele estava, esse bandido, armado com uma faca. Chegou em cima do motorista, pegou o celular, R$20 e depois, ó, fez o motorista abrir o portão e deu no pé. De acordo com o motorista, ele saiu em direção à rua Dona Sofia. Tudo isso aconteceu terça-feira, entre 6 e 7 horas da noite, ou seja, finalzinho de tarde, né? Vê se pode, em meio à pandemia, o bandido, inclusive, usando máscara, né? Máscara de proteção, mas conseguiu fazer o que ele queria, que era assaltar alguém, uma vítima ali, chegando em casa do trabalho cansado, bem provavelmente, e ele ter que se deparar com toda essa situação. Já não basta toda essa crise que nós estamos vivendo, essa tensão toda, né, Chamário? E outro componente, né, Gabi, segundo os especialistas, a questão da chuva, né? Os bandidos aproveitam que a gente já está com outros sentidos, né, para se preocupando, enfim, a questão da visibilidade também favorece a ação criminosa. Deve ter sido isso aí, com certeza, que atraiu esse bandido para dentro do prédio aqui no Menino Deus, né? Isso, a polícia está em busca, então, desse homem. Esse homem, de acordo com o motorista do carro, passou algumas descrições, era um homem negro alto, né, e estava utilizando um moletom e um capuz. Então, se alguém souber reconhecer essa pessoa através dessas imagens, pode fazer uma ligação para o 190 e dar mais detalhes, né, Chamário? Bandido chegando. Tá certo, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Gabi Lerina. É o drama que a gente vive, né? Imagina bandido dentro da sua casa. Tá na garagem ali, mas está dentro de casa. A gente volta a falar da enxurrada, das chuvas e dos estragos aqui no nosso estado. Uma notícia triste. Foi enterrado hoje à tarde o corpo do homem, de um homem que morreu soterrado lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A casa em que ele morava foi atingida por uma pedra gigantesca que desmoronou por causa do excesso de chuva. Quem conta pra gente é o Guilherme Fadanelli. O desmoronamento ocorreu no início da noite de terça-feira no bairro Mariane, zona oeste de Caxias. 2 pedras caíram desse paredão e atingiram em cheio esta casa, que ficou destruída. No momento do acidente, 3 pessoas estavam dentro da residência. Uma adolescente conseguiu escapar e pedir ajuda aos vizinhos. Já um casal ficou soterrado. A mulher foi retirada pelo corpo de bombeiros e teve apenas ferimentos leves. Mas o companheiro, Jason Maximovitz, de 34 anos, morreu no local. Foi preciso o auxílio de uma retroescavadeira para poder remover a pedra de lugar e concluir o resgate, que durou cerca de 4 horas. A gente ouviu um estrondo, tipo, parecia um trovão. Aí nós veio para fora, né, e a casa estava meio inclinada. A gente achou que era um pilar que tinha caído por conta dela, sim. E a casa estava com um cheiro muito forte de gás. A área está interditada e as famílias vizinhas foram retiradas do local. Parte da casa está inclinada para frente e corre risco de desabamento. Muitas vezes é a única alternativa que essas famílias têm de construir a própria casa, em terrenos de risco, perto de encostas, tentam ser felizes ali, mas às vezes a enxurrada vem e provoca todo esse estrago. O nosso sentimento é a família desse rapaz que perdeu a vida. E a chuva de ontem, pessoal, também causou sustos. 2 deles aconteceram na Zona Norte, falei agora, aqui em Porto Alegre, na noite de terça-feira. Os veículos caíram em arroios, a imagem é impressionante, veja só. Um dos acidentes aconteceu no bairro Jardim Ingá. O motorista não conseguiu fazer a curva e o veículo caiu dentro do valão.
Os 2 ocupantes conseguiram sair ilesos enquanto o carro era arrastado pela correnteza. O automóvel ficou submerso e só foi retirado da vala hoje, depois que a água baixou. No Sarandi, outro susto. Este carro ficou preso embaixo do arroio. Acompanhamos a retirada nessa tarde. Foi preciso usar um caminhão guindaste para puxar o automóvel. Uma manobra cheia de cuidados. O veículo ficou pendurado pelas rodas, para só depois ser colocado de volta ao chão. O veículo acabou de ser retirado de dentro do arroio. Todo o processo levou em torno de 40 minutos. E agora eu vou conversar com o proprietário do carro. Nasceu de novo, né, seu Alexandre? Ah, sim. Pelo que foi ontem, né? Tu não conseguia ver a via. Então, de repente, tu tá na via e daqui a pouco o carro desaba. Seu Alexandre, eletricista de 50 anos, conta que foi pego de surpresa porque a água subiu de repente enquanto ele trafegava pela rua. O carro foi levado pela correnteza direto pro arroio. E já caiu e daí ele já submergiu, a água já subiu e aí eu tive que quebrar e sair. Ele quebrou um vidro da janela para escapar com vida. Saí por ali meio apertado, porque a água tá entrando, tu tá saindo. Só que daí quando eu saí eu fui succionado e passei por baixo da via, pelo arroio. Aí passei por baixo da via e não conseguia subir. E subia e batia em alguma coisa, não sabia o que era a via, né? Aí quando eu saí do outro lado, eu vi uns galhos ali e fui tentando me agarrar. Até que peguei num galho ali e fiquei em torno de 20 minutos. O prejuízo ainda não foi contabilizado. O carro não tem seguro. Agora, o veículo vai para a garagem da casa, em Cachoeirinha, na região metropolitana. Chega de aventura por agora. Ah, sim. Chega de água também, dessas águas. Que sensação terrível. Olha, nasceu de novo, Alexandre. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, o tempo voltou a fechar aqui no nosso estado, gente. Daqui a pouco, a previsão completa para os próximos dias e também os prejuízos causados pelo temporal no interior aqui do Rio Grande do Sul. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso estado. Olha, eu tenho uma boa notícia para vocês, viu, gente? O pior já passou. O ciclone agora se afasta do nosso continente. Mas ele deixou os efeitos e o principal deles é a cheia dos rios. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Quem nos conta é a meteorologista Estael Cias. O ciclone se afasta, a chuva vai embora, uma massa de ar polar traz a melhora no tempo, traz a queda na temperatura, traz o vento sul que vai represar a água e retardar o deslocamento dessa água, mantendo a enchente por mais tempo. E no sábado e domingo, uma nova frente fria vai trazer mais chuva para o estado. A chuva do fim de semana ela não é tão volumosa, não traz tanto efeito na situação de cheia. Mas, por outro lado, preocupa muito as áreas de serra, que já tiveram queda de barreiras, escorregamentos. E um novo episódio de chuva no curto espaço de tempo, mesmo não sendo tão significativo, ele mantém o alerta para a situação de queda de barreiras e escorregamentos nos trechos de serra do Rio Grande do Sul. E pegar a estrada nesse período é complicado. Ontem, voltando para cá, me arrisquei. Mas tinha que voltar para trabalhar. Fui dirigindo com muita cautela para conseguir chegar em Porto Alegre. E a gente segue falando, desse tempo agora para mostrar mais estragos causados pelos temporais na região do Vale do Taquari, que foi muito atingida, né, Gabi Lerina? Isso sim, Chemara, a gente está vendo imagens aí lá do pessoal da região de Lajeado, né, no Vale do Taquari. Olha, o nível do rio Taquari não para de subir. De acordo com a Defesa Civil, já ultrapassou os 26 metros, está em 26 metros e 43 centímetros. Subiu 18 centímetros nas últimas horas. 208 pessoas estão desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. A gente também tem registros de muitos alagamentos em Mussum, uma cidade que também fica na região do Vale do Taquari. Por lá, 60 pessoas ficaram desabrigadas. Vejam só, olha a quantidade de água. A cidade está submersa, né, Nem Gabi? se enxerga, né? Rua Olha nenhuma, ali. né? Só se enxerga água Deus, e mais água e mais água, né? Tomando conta aí, só se vê telhado de fora. Muito, muito impactante essa imagem. A gente também tem informações do nível do Rio dos Sinos, né? Em Campo Bom, olha, o nível do Rio dos Sinos já atingiu 6 metros e 40 centímetros hoje. Se chegar a 7 metros e 21 centímetros, a água começa a cobrir ruas.
Passando dessa marca, há risco de atingir famílias que moram no bairro Barrinha, no município. A Defesa Civil segue totalmente em alerta, especialmente pelos próximos 2 dias. É que o nível do rio deve continuar subindo, como consequência também da enchente que atingiu Igrejinha e Parobé, tirando 150 famílias de casa. Vamos também trazer informações do Caí, lá da região de São Sebastião do Caí. O rio Caí alcançou hoje 14 metros de altura no início dessa tarde. A água subiu tão rápido que já cobriu muitas ruas por lá. Invadiu casas em São Sebastião do Caí, a gente está vendo imagens, a 80 quilômetros aqui de Porto Alegre. Pelo menos 65 famílias tiveram que ser retiradas de forma urgente de suas casas pela Defesa Civil. Chemali. Tá certo, Gabi. Obrigado. Uma boa noite para ti, para todos. A todos, obrigado pelo carinho nesse retorno. Amanhã a gente está de volta, 7h20 da noite. Um grande abraço, um abraço para os padeiros, profissional que mete a mão na massa e nos entrega o pão fresquinho. Até amanhã.